não é como deveria ser, né? Ele deveria ser muito mais preciso. E só não é por conta dessa defasagem aí que eu estou dizendo a vocês. Defasagem que não deveria acontecer se o investimento a contento tivesse chegado lá na ponta. Lá na ponta para quem precisa receber essa grana e fazer tal atualização. Agora sim o Sabino com a gente. Como é que você está, Sabino? Tudo bem, meu amigo? Boa tarde. Oi, Joel. Oi, Ana. Oi. Boa tarde, João. Boa tarde, ouvintes. Tudo bem? Tudo bem. Você falava aí da falta de investimento do governo federal. É bom lembrar também que os governos locais, né, a prefeitura e governo do estado, também não investiram tudo aquilo que estava previsto exatamente para evitar esse tipo de acidente, né? Inclusive aqui em São Paulo isso aconteceu, em Franco da Rocha. A imprensa mostrou isso. Então é só quando acontece que depois os governantes vêm para falar disso, né? Aqui no estado, Sabino, já aproveitando isso que você está dizendo aí, 100 milhões de reais aproximadamente foram deixados de lado. Foram empenhados, orçados, empenhados, deveriam ter sido investidos e não foram, né? Era 1,1 bi a verba específica para combater enchente, combater desastre. Enquanto isso, o governo investiu 1 bi, deixou de investir 100 milhões de reais, é muito dinheiro. Isso dá para tirar, por exemplo, muitas pessoas das áreas de risco, dessas áreas arriscadíssimas. Você tem total razão, Sabinão. Pois é, mas deixa eu falar uma coisa para vocês que a prefeitura, como a gente tem repetido aqui, aliás, o Bora foi o primeiro programa a falar disso, da quantidade de dinheiro no caixa da prefeitura, né? Inclusive lá no Olhar de Repórter, depois a gente confirmou, segundo o secretário da Fazenda Municipal, são 31 bilhões de reais que a prefeitura tem para gastar em obras até o final do mandato desse prefeito, do prefeito Ricardo Nunes. O prefeito dá um número parecido, 27 bilhões, não importa. É muito dinheiro que tem para fazer muita coisa. E nessa fazer muitas coisas, o prefeito definiu aí obras que ele quer que aconteça na cidade. Então São Paulo pode virar em breve um canteiro de obras. Vai complicar o trânsito de São Paulo, mas tem muita obra para acontecer, se depender aí dos planos do prefeito Ricardo Nunes. Algumas a gente até já falou aqui, como aquele prolongamento da Roberto Marinho até a Imigrantes, ligando com a Imigrantes, mas não é só não. Nós temos a ponte Pirituba-Lapa, né, que aliás está parada no Tribunal de Contas. Nós temos a duplicação da Avenida Santo Amaro, uma avenida tão degradada nos últimos tempos ali, pelo tráfego e pela passagem de ônibus, inclusive, mas a ideia é recuperar a Avenida Santo Amaro, como aconteceu com a Faria Lima, principalmente ali naquele trecho final. Nós temos obras no Parque Dom Pedro para recuperar o Parque Dom Pedro. A ideia é de fazer o Boulevard ali também no centro da cidade, perto do Minhocão, ali nas proximidades do Minhocão. Enfim, são muitas, o BRT na Zona Leste, são muitas obras para acontecer. Onde está esbarrando? Não é no dinheiro. Está esbarrando no Ministério Público, que está de olho nesses contratos. Isso tem deixado até o prefeito Ricardo Nunes irritado, porque acha que, óbvio, ele reconhece que o Ministério Público tem que fiscalizar mesmo. Mas, de alguma forma, talvez esteja ali exagerando na avaliação do prefeito em brecar alguns projetos. E tem o Tribunal de Contas do município. Aí o prefeito já tem mais jeitinho, tem mais paciência do que seus antecessores, até porque é um homem que veio da Câmara Municipal, com viés bem político, para poder conversar do jeito que o Tribunal de Contas do município exige que as coisas sejam conversadas. E, nesse sentido, o prefeito reuniu recentemente a equipe dele de obras, né, responsável por tocar essas obras, e puxa a orelha de todo mundo. A gente até do primeiro escalão da prefeitura falou, eu quero essas obras na rua, porque demora. Tem projeto, tem licitação, tem execução da obra, tem pagamento, tem saber lidar com o orçamento. Não é tão simples quanto se parece apenas gastar dinheiro. Mas o prefeito quer que aconteça e está forçando a equipe para que essas obras comecem rapidamente. É verdade. Agora, é o que você falou. Imagina essas obras todas sendo descarregadas. Como é que não vai ficar o nosso trânsito aqui? E essas coisas também não acontecem à toa. Nós temos eleição nesse ano, né? As coligações, independente de termos ou não
eleição para prefeito, nós sabemos que a eleição é outra Esse e tal, é o ponto. mas as junções é o efeito todas, psicológico também, Joel, porque assim, claro. no fim das contas, o eleitor trata São Paulo como São Paulo, prefeitura e governo é a mesma coisa, polícias são todas iguais, então assim, se melhora alguma coisa na vida dele, opa, São Paulo tá melhor, e aí, enfim, não a gente sabe como é que funciona. Agora, você imagina um gestor, ele vê um problema lá, sabe que pode resolver o problema e toma uma decisão, fala, não, vamos esperar um pouquinho mais, porque no momento oportuno a gente resolve. Aquele momento estratégico. E por falar em eleição, a gente não pode deixar de aproveitar o Sabino aqui com a gente para falar da declaração do Dória de ontem, né? É verdade. João Dória que vive falando que não vai tentar se reeleger e não abriria mão da candidatura a presidente, deu um sinal de recuo, Sabino. Dá para entender como um recuo ou não? É porque não deslancha nas pesquisas, né? Todas as pesquisas que saem, ele tá ali próximo dos 2%, né, Sabino? É isso. Esse é um assunto que preocupa o PSDB já há algum tempo, né? Aliás, espera-se que no começo do mês que vem, os tucanos de alta plumagem, como eles dizem lá dentro do partido, né? Ex-presidentes do PSDB, inclusive, se reúnam para pedir uma definição da situação da candidatura a João Dória, para saber qual é o plano para recuperar e para fazer João Dória crescer. Agora, isso tem influência também muito grande na eleição para governador de São Paulo. Tá curioso de a gente ver, né? Então, Rodrigo Garcia, por exemplo, vai ter que carregar João Dória e toda a rejeição de João Dória. Márcio França e Fernando Haddad vão chegar num acordo? Será que esse acordo está próximo? Será que é jogo de cena? Né? E como é que fica Tarcísio Freitas? Tem conversado muito com os empresários, está circulando muito. Será que ele chega forte já com todo o apoio bolsonarista aqui em São Paulo? Enfim, tem muita coisa para acontecer nessa campanha para governador de São Paulo também. E só para encerrar de minha parte, Joel e Ana, as cenas de hoje da CPTM com os trens parados, que é uma coisa inacreditável, vocês não tenham dúvida, vai ser usada na campanha. Com certeza. E serão usadas também lá no Olhar de Repórter, que o programa do Sabino, que é exibido todas as manhãs no sábado, às 9 horas, todo sábado, 9 horas da manhã, o Olhar de Repórter, é um programa que dá uma atenção especial mesmo para a nossa cidade, para o nosso estado. Então, esses assuntos, os mais fortes da semana, são investigados. As nossas equipes acabam se aprofundando mesmo nesses assuntos para ter condição de, no sábado, apresentar um material diferente do material que foi exibido durante a semana, né? E vocês já estão trabalhando em cima disso também para sábado, Sabino? Com certeza, João, com certeza. Aliás, a gente tem um convidado muito especial nesse fim de semana, bem interessante, porque ele vai falar de um assunto que não é o assunto original para o qual ele é procurado, que é o restauranteiro, dono de vários restaurantes famosos de São Paulo, Olivier Anquier. Olivier Anquier vai falar do centro de São Paulo. Ele é um morador da Praça da República e nós vamos falar ali de como é que está a Praça da República, aquela região do entorno. Ele tinha até um restaurante lá, né, Sabino? Uma padaria que ele fechou nesse período agora de pandemia. Ele fechou a padaria, mas ainda mora na praça e tem um restaurante na cobertura de um dos prédios ali da Praça da República que chama Estera Rooftop. Isso é muito bom, inclusive. É muito bom. É caro, mas é bom. Você não vai toda semana, né, Sabino? Eu sou fã do trabalho do Olivier. E eu sempre que posso prestigio o trabalho dele, porque é muito legal mesmo, principalmente quando ele cozinha lá na Bocaina, a casa que ele tem lá na Serra da Mantiqueira. É uma casa lindíssima, lindíssima. Ô Sabino, uma coisa que você pode até perguntar a ele, que é interessante demais que ele fazia na padaria, é servir o panetone fresquinho, quentinho na hora. Porque a gente não tem essa oportunidade de comer o panetone saindo na hora da fornada. E ele fazia isso com excelência. Imagine, eu sou apaixonado por panetone e infelizmente nunca prestigiei a padaria quando aberta estava. Hoje em dia não está mais, vou torcer para que ele tenha condição de reabrir uma outra padaria para experimentar o panetone fresquinho, quentinho, Sabino. Panetone de frutas cristalizadas, não essa invenção, né? De chocolate. Não. Panetone raiz, Exato, né? Sabino. Demais, é isso que eu falo. E outra, para quem é comedor de panetone raiz, sabe bem, você tem que arrancar na mão, nada de cortar a fatiazinha lá. Tem que arrancar o pedaço e mandar ver. É isso aí. Sabino, obrigado, viu, meu amigo? Valeu. Obrigado, um abraço para você. Abração. Tchau, querido.